Olá, bem-vindo ao Entra na Roda Talks. Hoje nós temos um assunto muito importante que é a nutrição. A nutrição é a base aí de todas essas transições que a gente vem falando. Hoje eu tô com a Inara, ela vai se apresentar daqui a pouco e nós vamos falar sobre infertilidade e a nutrição. Será que existe algum alimento mágico? Inara, por favor, se apresenta. Meu nome é Inara Sanches, eu sou nutricionista, eu tenho formação em nutrição materno-infantil e fitoterapia e eu já trabalho há um bom tempo com a nutrição na fase de pré-concepção e gestação. Inara, a pergunta que não quer calar, afinal de contas a alimentação influencia mesmo na infertilidade? Eu acho que todas as nossas ouvintes aqui são sedentas para saber isso, porque é difícil entrar numa dieta, hein? Na verdade, eu acho até curioso algumas pessoas questionarem se a alimentação pode influenciar, se ela gera um impacto, tanto um impacto positivo quanto negativo na fertilidade. A gente sabe que a alimentação ela pode gerar benefícios ou então malefícios em qualquer questão da nossa saúde, na nossa saúde como um todo. Então, imaginar que lá no sistema reprodutor ela não possa causar um impacto é muito contraditório, uma vez que a alimentação ela realmente pode oferecer, pode promover benefícios para a nossa saúde como um todo. E ela sim, ela influencia na fertilidade tanto do homem quanto da mulher. Por isso que é muito importante quando o casal busca a melhora da fertilidade, melhores resultados nos tratamentos de reprodução assistida, é que eles façam essa mudança na alimentação deles, e não só trabalhar de forma isolada, ou só do homem ou da mulher, porque sem dúvida nenhuma é um trabalho de parceria. Mas tem algum alimento que é mágico, assim, que você toma aquilo, vai potencializar super a sua fertilidade, ou no homem, não sei? Na verdade, a gente sabe que existem alguns alimentos que a gente chama de superalimentos, que eles realmente, pelo valor nutricional deles, por serem fontes principais de antioxidantes também, eles podem sim ser priorizados na rotina alimentar do casal. Mas de fato, um único alimento, ele realmente não pode favorecer a fertilidade. E independente desses alimentos serem considerados superalimentos, a gente tem que lembrar da importância da variedade das escolhas alimentares. Então, não é pensar em investir só num único exclusivo alimento, não se preocupar com todo um contexto de um padrão alimentar, achando que isso realmente vai favorecer a fertilidade. Me fala uma coisa, Inara, existe algo que é proibido? Então, na verdade, eu também nem gosto de usar esses termos, mas eu sei que eles são muito utilizados, né? O proibido. A cafeína, o chocolate, quer dizer, que coisas que a gente gosta, Exato. carboidrato, quer dizer, vai tirar todo o prazer. Eu acho que, na verdade, nessa fase da preocupação com a fertilidade ou de restaurar a fertilidade, de obter melhores resultados nos tratamentos, o proibido acaba gerando muito estresse. E é uma Já coisa, é um tratamento bem estressante, né? E é uma coisa que a gente também tem que levar em consideração quando a gente trabalha na área. A gente tem que ter essa preocupação, esse cuidado com as palavras que a gente usa e saber que não existe um alimento exclusivo e proibido. Então, um determinado alimento, ou uma bebida, ele não pode ser considerado o vilão, o proibido, até evitar usar essas palavras nesses casos, que eu acho que isso só vai gerar estresse. Mas é importante sempre lembrar que tem que ter o comprometimento com a alimentação, o cuidado com a alimentação, saber que exceções podem acontecer. Aliás, eu sempre costumo falar que elas devem acontecer, né, para realmente lidar de uma forma mais leve com esse processo. A gente sabe que tem sim o impacto do consumo frequente em grande quantidade, então lidar com esse binômio também, frequência e quantidade, é importante. Ter consciência do que consome ao longo do dia e não numa refeição específica, num momento específico. Sabemos sim que a bebida alcoólica realmente pode comprometer, porque é um produto, uma bebida alcoólica, a gente sabe que ele depleta nutrientes. Então, pensando que é um momento da vida que a gente tenta, da melhor forma possível, absorver tudo, né? Todos os nutrientes, não só da alimentação, mas também da suplementação, que boa parte das pessoas nesse processo fazem uso delas. A bebida alcoólica, ela entra para atrapalhar,
porque ela depleta esses nutrientes tanto da alimentação quanto da suplementação. Então, o menos nessa hora é mais. É realmente importante avaliar o consumo da bebida alcoólica. Mas uma tacinha de vinho, eu falo, quer dizer, é difícil, eu sei que é em tratamento e tudo, mas emocionalmente, talvez, antes de namorar, eu não sei, tem isso, sabe? Não a pessoa que tá, lógico, estimulando alguma coisa, mas o vinho, ele é tão ruim. Não, não é. Até porque o vinho, as pessoas, a primeira coisa que elas associam é o resveratrol. O resveratrol. Um importante antioxidante, mas é pensar isso no equilíbrio. Eu acho que isso é o mais importante. Sem radicalismo, sem abrir mão de todos os prazeres da comida, mas também ter uma consciência maior, que eu acho que é isso que falta hoje em dia. As pessoas não têm consciência do que elas consomem, como elas consomem, quando elas consomem, isso é o mais importante. É o que a gente está falando do estilo de vida também, né? Eu acho que a coisa do esporte, da caminhada. Outro dia eu escrevi sobre a caminhada, né? Que é a melhor forma da gente fazer uma reflexão. Quanto é importante a gente colocar também, porque parece que quando você muda seu estilo de vida, você tem vontade de comer melhor, você dorme melhor, então tem uma relação do sono com essa gula, né? Tem, eu falo sempre que uma coisa leva a outra. A partir do momento que você faz mudanças acontecerem, claro que quando necessárias, mas a mudança não só na alimentação, mas no estilo de vida, elas estão sim atreladas. E é bem isso que você falou. A pessoa que ela começa a buscar uma atividade física, ela começa a ver resultados, e não resultados estéticos, mas melhora do sono, melhora do funcionamento do intestino, que é um dos meus alvos principais no tratamento para melhora das respostas, o gerenciamento de estresse. Então, tudo isso está atrelado. Não adianta você pensar, vou me preocupar só com a alimentação e deixar de lado um sono de qualidade, continuar no sedentarismo, e isso realmente vai impactar também. Uma coisa tem que estar atrelada à outra sem sombra de dúvida. Agora você falou do intestino, né? A questão dos probióticos, agora tem até probióticos vaginais, né? Que muitos médicos estão usando aí no protocolo. Mas a questão da suplementação, ela substitui a alimentação? Porque essa é uma pergunta que eu queria até que você entrasse, porque muita gente chega com essa demanda. Sem dúvida, né? É uma pergunta, além de tudo, além de ser muito frequente, na verdade, muitas pessoas, infelizmente, chegam para mim já falando que a intenção é manter a suplementação. Olha, eu vou manter a suplementação, mas eu não consigo mudar minha alimentação. O que, na verdade, é compreensível. O comportamento alimentar não é algo fácil da gente trabalhar. Pensando que, na maioria das vezes, os hábitos do casal que está buscando a melhora da fertilidade são hábitos de longa data. Então, é um processo realmente que tem que ser dedicado, que é um processo que é demorado, depende muito da adesão. E muitas vezes eles buscam isso, a suplementação, que a gente sempre fala, é o caminho mais fácil. Toma uma pílula, você não precisa ficar lá cozinhando o vegetal. Exato, a gente sabe que é realmente mais fácil, mas uma coisa muito importante, se a gente não tiver realmente essa mudança quando necessária acontecendo na rotina alimentar, a gente não vai ver o resultado em relação à suplementação. Então, é o que eu sempre falo, a suplementação, ela não é a salvação da lavoura, como muitas pessoas interpretam. Exato. Ela, na verdade, é a cerejinha do bolo. Então, se você não mudar o básico, que é o principal, você não vai conseguir bons resultados, mesmo que suplementando, e inclusive suplementando em altas doses, que é uma outra preocupação minha. É suplementar o que for prescrito e o adicional que acha que pode melhorar. Então, você suplementar dobrado, pensando que eu não estou mudando meu comportamento alimentar, mas eu posso ter um resultado melhor, não é possível de acontecer. A alimentação continua sendo o principal e o básico para você também ter uma melhor resposta em relação à suplementação. Lembrando que o nosso intestino é que absorve a grande maioria dos micronutrientes, tanto da cápsula quanto da comida. Então, se você não tem uma melhora na alimentação, você não vai ter essa absorção otimizada em relação à suplementação. Muito bacana. Obrigada, Ainara. Foi muito importante a sua participação aqui no Entra na Roda. Em breve nós vamos ter as nossas rodas para tirar as dúvidas com a Ainara online. Fica de olho. Inscreva-se no nosso canal para saber sempre as novidades, tá bom? Obrigada, um beijo. E eu que agradeço. Obrigada pelo convite.